Um. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luiz, Guilherme, Natan. e a gente veio apresentar para vocês a solução residencial de energia solar IBES, abastecimento sustentável para carros elétricos. Ou seja, a gente quer conectar um sistema fotovoltaico com BES para poder abastecer carros elétricos de forma mais eficiente. A gente começa então fazendo o dimensionamento do nosso BES. Nesse caso, a gente tem alguns requisitos mínimos. A BYD Dolphin é o carro que a gente escolheu. Nesse caso, a gente tem uma bateria de 38 kW que o carro oferece, e a gente, calculando o número de quilômetros que uma pessoa comum anda em um dia, a gente considerou que em uma semana um abastecimento já serve para a pessoa comum. Nesse caso, então, a gente vai ter 4 dias de uso no mês, e com isso, a gente só vai precisar de 152 kWh de consumo mensal. Nesse caso, o carro necessita de 7 kW de potência para poder ser carregado, e a gente está com uma expectativa de que o BES dure pelo menos 10 anos. Nesse caso, a gente propôs a seguinte configuração para ele: 40 kWh de capacidade útil, um tempo de descarga de 4 horas para poder carregar o carro rapidamente, então uma potência de descarga de 10 kWh no máximo, e um total de 52 utilizações do ano. Por quê? A gente tem 52 semanas, então nesse caso nós teremos 520 ciclos em um ano de reabastecimento da nossa bateria. A gente então precisava de uma bateria para poder utilizar dentro desse BES, e a célula de bateria utilizada está disponível no link que a gente vai mandar para a apresentação, que está na apresentação que a gente vai mandar para vocês. E nesse caso, a nossa bateria tem um range de 44,8 volts até 45,2 volts. Ele tem uma tensão nominal de 45 volts e uma capacidade nominal de corrente de 200 ampere-hora. Nesse caso, a gente vai considerar que a nossa bateria pode descarregar até em 80%. E a gente viu que ela tem uma vida útil com esse DOD de 6.000 ciclos, o que é bastante, mais do que cumpre com os 10 anos que a gente quer para o nosso BES. Além disso, ela tem uma corrente máxima de 100 amperes. Nesse caso, então, para poder fazer o dimensionamento e verificar se realmente é possível utilizar essa bateria para o nosso BES, a gente tem 3 critérios que a gente tem que, pelo menos, cumprir o maior deles: o critério de energia, o critério de potência e o critério de vida útil. Nesse caso, a gente pode ver que o maior deles é o nosso critério de energia, que é a nossa energia útil dividido pelo DOD. Nesse caso, a gente vai ter, então, que cumprir com 50 kW de energia para o nosso BES. Nesse caso, então, a gente vai utilizar essa configuração de células e baterias. A gente vai utilizar 3 baterias por string, com uma voltagem mínima então de 134,4 volts e máxima de 135,6, atendendo o padrão entre 110 e 220 da bateria do carro, para poder pelo menos carregar o nosso carro. E a gente tem uma capacidade de energia por string de 27 kWh. Nesse caso, então, a gente vai precisar de 2 strings, porque multiplicando por 2 a gente vai ter 50 kWh, e com isso, então, a nossa energia nominal já passa a nossa necessidade do critério de energia. E a gente vai ter uma energia útil de 43,2 kWh, que mais do que bate com os 40 kW que a gente tinha idealizado no dimensionamento do BES. Só que vocês podem estar pensando, mas tem um pouco de energia sobrando aí, o que a gente vai fazer com ela? Bom, agora eu estou aqui para falar do sistema fotovoltaico. Bom, para poder fazer a alimentação do sistema BES, então o carregamento do carro, então a gente fez um sistema fotovoltaico, dimensionou ele, vai poder modelar ele. Daí no caso, bom, esse sistema fotovoltaico vai ser composto de painéis solares, nesse caso a gente buscou utilizar os painéis solares da marca Canadian Solar, esse modelo, eles vão estar todos disponíveis aí no slide de apresentação. Um inversor junto com o MPPT, um controlador de carga, que é um inversor da Fronius, onde ele tem um inversor junto com 2 controladores de carga, onde ele vai poder direcionar a energia gerada pelos painéis solares e poder decidir, caso essa energia vai ser direcionada para o carregamento do BES ou para uma possível venda para a rede, no caso, para poder fazer a venda dessa energia adicional. E junto disso, caso você escolha o caminho do sistema seja para ir alimentar o BES, existe um controlador de carga para poder fazer a manutenção, o controle dessa tensão que chega até o BES para ser o necessário para poder alimentar ele. E, bom, primeiro falando do painel solar que a gente escolheu, ele tem as seguintes características. Cada painel ele tem aproximadamente, que consegue gerar 41 volts de tensão, uma corrente de 13,2, e esses painéis eles têm uma eficiência de 21,3%. É uma eficiência alta do mercado, seria um ótimo painel solar aí, a maioria está nessa faixa, entre 20%. Ele é um painel até barato, só 879 por unidade, tem uma boa área, e para esse caso a gente vai estar considerando uma irradiância de 5,05 kWh por metro quadrado, considerando no caso uma localidade de uma residência em Sorocaba. No caso de inversor, a gente está utilizando esse da Fronius.
em que ele possui uma tensão máxima muito grande, né, de 1000 volts, com 2 controladores de carga interna e a possibilidade de poder suportar 32 amperes de corrente, e tendo uma boa eficiência, né, de 98%. Esse é um componente um pouco mais caro, né? Esse aqui a gente pegou de um site da Europa, de €2.000 no caso. E, bom, a próxima parte que a gente vai ter é do controlador de carga. O controlador de carga a gente utilizou esse aqui da MPT, da Vitórios. E nesse caso ele é uma corrente de controlador de carga um pouquinho não tão robusto quanto o inversor, porque ele vai acabar recebendo menos carga do que o próprio inversor recebe, tendo essas características. E o bom dele é que ele tem uma integração com o Bluetooth, então tem a possibilidade de você fazer o monitoramento, né, de quanta energia está chegando para o BES através de algum aplicativo da própria marca. Daí, bom, o sistema fotovoltaico vai ser organizado da seguinte maneira. Nós teremos painéis solares conectados em série para eles poderem atingir a voltagem mínima necessária para poder fazer o abastecimento do BES, né, como o Luigi havia falado. Ele vai precisar de torno de 133 volts de tensão mínima para o funcionamento do BES. Então a gente vai ter painéis solares conectados em série para poder fazer essa alimentação de tensão. A energia gerada por eles vai ser então ligada ao nosso inversor / controlador de carga. Então o inversor vai decidir caso isso vá para o BES ou caso isso vá para a rede, no caso de energia adicional para venda. Aqui no caso vai para a rede ou para o controlador de carga. Então faz o controle e envia para o BES. Daí, bom, com esse dimensionamento que a gente fez, esse sistema que a gente criou, a gente chegou num conjunto mínimo, né? Essa informação importante de deixar aqui do nosso dimensionamento é que para fazer o funcionamento é necessário no mínimo 3 painéis solares para poder atender o requisito mínimo de energia gerada, demandada pelo carro, como a energia mínima demandada, né, de tensão pelo próprio BES para poder fazer o funcionamento. Só que nesse caso é apenas o abastecimento do carro sem a possibilidade da venda extra para a rede. Daí, para fazer essa questão de venda extra e possível venda da rede, é necessário mais painéis solares. E a gente vai ver como a gente pode fazer para gerar uma renda extra nesse sistema. Bom, então agora para análise financeira, a gente tem os 4 principais índices, que o primeiro deles é o OIM, que é mais ou menos o custo de manutenção, de operação e manutenção do nosso sistema, então tanto dos inversores, das placas painéis solares e quanto do BES. A gente tem o índice CAPEX e o A.A, que o CAPEX é basicamente no começo da utilização deles, o primeiro ano, e o AA é anualmente. A gente tem o segundo índice, que é o SOH, que é a degradação do BES por ano. A inflação, que é o preço a taxa que o nosso dinheiro vale cada ano menos. Mais ou menos a inflação, não é exatamente a inflação, mas a gente pode resumir como inflação, que é tanto que a energia vai aumentar o preço, e o TP, que é a tarifa de ponta, que ocorre entre as 18 e 21 horas, que é o horário que tem o maior consumo de energia no Brasil. Então, para começar a nossa análise, a gente teve todo o dimensionamento do BES e das painéis solares quanto a gente precisa. Juntando essas informações, a gente chega num valor de investimento inicial de R$85 mil, mais ou menos, para 10 placas solares, foi o que a gente achou que é o ideal. E aí, com isso, a gente consegue achar o OIM, isso tudo com os nossos índices que eu falei anteriormente, sendo o CAPEX de 2%, a taxa anual é de 4%, o SOH é de 0,5%. Um detalhe é que a gente colocou 0,5%, porque como o nosso BES não chega na capacidade máxima ou não vai muito para a capacidade mínima também, ele não tem uma degradação muito grande, então por isso que a gente deixou 0,5%. A inflação a gente colocou de 10%, está errado ali, e o TP a gente colocou R$2,5. Então, com isso a gente consegue o OIM, que eu falei, o SO ele diminui 0,5 por ano, o TP a gente tem que ele vai aumentando conforme a inflação, a energia gerada por ano, então, de calculada de 10 painéis solares, a gente conseguiu por ano ter aproximadamente 8 mil kWh. Com isso a gente tem um lucro de quase R$20 mil. E aí, fazendo os cálculos das despesas e do saldo, a gente tem que nessa coluna aqui, o dinheiro, a primeira vez que ele aparece é o valor do investimento. E aí, tirando o valor do lucro que a gente teve no primeiro ano, a gente tem esse saldo. E aí, conforme os próximos anos vão passando, a gente teve que fazer uma conta de relação à inflação junto com a dívida. Então, por exemplo, a gente pega esse valor de 65 mil que faltou para a gente ficar no 0 a 0 e a gente multiplica pelo valor da inflação. Então, é como se a gente tivesse a nossa dívida
sofrendo um pouquinho da inflação. Então, é como se essa dívida fosse um pouquinho maior do que ela é no valor do investimento inicial. Então, a gente vai passando os anos conforme vai vendo, e a gente tem um lucro a partir do 5º ano, e aí daí para frente é só alegria, cada vez vai subindo mais o valor. Aqui a gente colocou aqui está a análise primária, né? Então são investimento inicial de 86 mil, 10 painéis solares, uma área de 26 metros quadrados de painel, e o saldo positivo é a partir do 5º ano. E aí aqui tem o gráfico. E a gente fez algumas outras análises, então a gente consegue ver que com 15 painéis solares a gente tem um investimento de 90 mil, que é bem próximo, só que aí a área dos painéis fica 39 metros quadrados, então aumenta bastante. Mas em compensação, a gente tem que o saldo positivo fica a partir do 3º ano, então que é muito bom. E só a gente deixou uma última análise para quem tem bastante área de telhado, né? 20 painéis solares, então 95 mil, aumenta só 5 mil o valor, e a área de painéis fica 52 metros quadrados. E aqui também, no 3º ano, você consegue o lucro, mas aqui no 2º ano já dá para ver que ele fica bem baixo. E aí, é isso, esse é o nosso trabalho, obrigado. Muito obrigado a todos pela atenção.